Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora T. Gomes, sou professora atualmente do AE, da Escola Estadual e Escola Municipal. Estou aqui passando na telinha de vocês hoje para falar de uma temática muito importante para a sociedade em si. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu estou aqui a convite dos alunos do UNITA, da turma de Pedagogia de Poranga, Paulo Monsenhor Tabosa. Em nome da Lucivan, em nome da Paulinha, Antônio Filho, eu queria agradecer pelo convite. Essa é uma temática muito instigante e que eu tenho uma certa paixão muito grande por falar por ela, né? Falar sobre ela. E aí, assim, a temática que eu vou estar trazendo para vocês hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre inclusão, né? Por que falar de inclusão? E, assim, quando se fala de inclusão, muitas das vezes dentro das escolas vem na nossa cabeça somente a pessoa com deficiência. A inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa com TEA, da pessoa com altas habilidades. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que quando se fala de inclusão, incluir, né? Participar, fazer parte, a inclusão, é uma palavra, na verdade, que abrange o todo. É a inclusão da pessoa indígena, é a inclusão da pessoa negra, é a inclusão da pessoa mais carente, é a inclusão do aluno com transtorno de aprendizagem, ou seja, é a inclusão de qualquer ser humano que está excluído de participar da sua vida ativa no dia a dia. Então, incluir é fazer parte, é estar presente em todos os momentos, em todos os eventos, em todos os lugares. Isso é inclusão. Porém, nós vamos focar especificamente na inclusão hoje realmente da pessoa com deficiência. Eu sou professora do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Então, isso é uma causa que a gente batalha no dia a dia, tá? Diante das escolas, diante da sociedade, na luta da inclusão da pessoa com deficiência, porque, na verdade, ela ainda está engatinhando quando a gente fala, né, sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu gostaria de ressaltar nesse momento as conquistas. Quando se fala da inclusão da pessoa com deficiência, era importante a gente lembrar ou relembrar várias conquistas que a gente tem conquistado ao longo do tempo. Nós temos aí um avanço, uma evolução na lei brasileira. A lei brasileira, na verdade, a lei brasileira é uma das leis mais completas que hoje nós temos sobre a inclusão. Porém, diante de todas essas conquistas, a gente sabe que ainda existem muitos desafios. Sobre as conquistas, eu não vou dar aqui uma aula de legislação, porque acaba se tornando algo um pouco cansativo, mas eu gostaria de ressaltar a inclusão da pessoa com surdez, uma lei específica para a pessoa com surdez. Nós temos aí no governo Fernando Henrique a inclusão da pessoa com surdez, né, na sociedade, na escola regular. Eles passam a fazer parte de uma comunidade presente e fortalecida, porque a comunidade da pessoa com surdez, a comunidade surda, como se chama, hoje ela não, na verdade, eles nem concordam com essa nomenclatura de pessoa com deficiência, né? Pessoa com surdez, eles se consideram uma sociedade reconhecida como qualquer outro grupo social. Então isso já foi uma conquista. Mas a gente não vai se limitar somente à pessoa com surdez. Eu gostaria de ressaltar as demais deficiências. E aí nós vamos falar um pouco, ou relembrar, eu não vou falar, mas eu vou relembrar a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146, que foi regulamentada, né, em 2015. É importante que a gente conheça um pouco dessa legislação, porque ela acaba abrangendo muitas coisas importantes que é necessário a gente saber no social, na saúde, na educação, na moradia, no lazer para a pessoa com deficiência. E lembrando que quando eu falo com a pessoa com deficiência, a inclusão da pessoa com deficiência, nós precisamos lembrar
que também tem a pessoa com TEA, né? Transtorno do espectro do autismo, que também tem uma legislação específica que você pode estar pesquisando. Tem a mais recente, foi publicada em 2015. E aí, quando eu falo da inclusão da pessoa com deficiência, eu não posso deixar de falar da importância da sala de recursos multifuncionais, na qual eu faço parte, porque lá está todo esse público, principalmente. Lá nós temos, um ambiente pedagógico complementar, ele não é uma sala de reforço, acredito que vocês têm conhecimento sobre isso. Então, como ele é um ambiente pedagógico de função complementar ao desenvolvimento da pessoa com deficiência, nós precisamos relembrar um decreto muito importante, o 7611, né, de 2011, que é o último decreto que amplia a política da sala de recurso multifuncional. E assim, para o profissional da pedagogia, se faz necessário o conhecimento dessas legislações que eu estou falando, desses decretos, porque a partir daí você pode aderir à causa, à luta, né, da inclusão da pessoa com deficiência especificamente. Porque assim, a gente sabe que assim, a legislação ela é belíssima, porém é teórica. Na prática, nossos desafios eles são enormes. Todos nós aqui que somos professores, educadores, a gente sabe disso. A inserção desse aluno na sala regular, eu falo pela minha experiência ou minha convivência, ainda é uma barreira muito grande. Se alega muito a questão da falta de formação, falta orientação, falta especialização. E hoje, não só de hoje, mas desde o momento que eu passei a conhecer essa política, eu acredito que isso não é mais desculpa para se incluir, né? A gente precisa deixar essa ideia, desconstruir essa ideia que a inclusão ela só se dá fazendo a matrícula. A matrícula é apenas um cumprimento de uma mera burocracia que hoje é amparada legalmente, mas a inclusão ela só vai ocorrer e acontecer se esse aluno, seja ele surdo, seja ele com DI, seja ele com TEA, seja ele com uma deficiência física, se ele fizer parte de todos os momentos escolares, se ele for ouvido, se ele for inserido, se ele participar coletivamente com seus colegas. E esse ainda é um desafio, porque comumente a escola alega falta de formação. No entanto, não há justificativa se a gente tem uma política educacional do atendimento desde a Constituição de 88 e eu continuar com esse discurso. Eu não estou preparado, então o problema não é meu. Bom, que tal se a gente mudasse esse discurso, né, para a gente poder realmente vestir a camisa da inclusão? Ao invés da gente colocar, eu não tenho uma formação, eu vou procurar pesquisar. Vamos juntos, vamos trazer a família, vamos trazer a gestão escolar, vamos trazer os demais professores. Mas para isso, logicamente, todos nós precisamos estar aberto, adepto e conhecer a política inclusiva, né? Porque assim, até então, enquanto a gente continuar no discurso que eu não sei, que eu não conheço, que eu não identifico, que eu não consigo compreender essa pessoa, ele é um serzinho diferente, vulnerável, eu não vou fazer nada. Então, esse é um dos grandes desafios, tirar, quebrar esse mito, esse discurso que nós não estamos preparados. A gente nunca vai estar preparado perfeitamente para enfrentar a situação. Nós precisamos se dispor a aprender juntos, né? E encontrar caminhos, que é a nossa maior barreira. E aí, assim, para falar ainda de inclusão, para uma turma de pedagogia, que vocês estão aí, acho, no último período de formação, eu gostaria de pedir também vocês para começar a dar uma estudada em um último decreto que esse governo que está aí publicou, que inclusive tem uma campanha no país inteiro para que esse decreto seja revogado, que é o decreto 10.502, que foi publicado agora no mês de mês de setembro de 2020. E esse decreto, se você se apropriar dessa proposta, dessa política que o governo está fazendo aí na TV, nos meios de comunicação,
ela é uma proposta excludente. Nós não podemos permitir que nós retornaremos ao nosso início de processo inclusivo, que não era nada inclusivo, que era segregar, que era colocar essas pessoas com deficiência ou pessoas com alguma limitações, como algumas pessoas chamam. Eu mesmo costumo utilizar muito essa nomenclatura que não é tão legal, né? Em salas separadas, porque eu acho que ele não vai acompanhar o ritmo do outro, ele vai atrapalhar o outro. Inclusive, eu tenho colegas professores que ainda defendem essa ideia, que tem que ter a velha sala especial. Nós não precisamos de salas especiais, nós precisamos de pessoa com um olhar mais humano, com um olhar mais inclusivo. Que as leis, elas saiam do papel, da teoria e vá para a prática. Vamos pensar na pessoa com surdez. A pessoa com surdez hoje, ela enfrenta um desafio enorme para conseguir um intérprete, que é um direito que ele tem dentro da sala de aula. A pessoa com TEA, aquele que requer ainda de um suporte pedagógico mais para que ele consiga se desenvolver mais e crescer a sua autonomia, também ainda é um desafio. E ele está amparado em lei, né? Como a pessoa com deficiência intelectual também. Então, o que nós precisamos é se apropriar da política inclusiva e fazer valer o que diz a lei. É cobrar juntos. Mas ainda temos também um grande desafio, porque muitas vezes essa luta, ela é apenas uma luta da família, ou do professor do AEE, ou apenas do professor da sala regular, aquele que veste a camisa. E no mais, a gente for analisar toda essa questão, essa luta pela afetividade da inclusão, ela precisa ser de toda a comunidade escolar. Eu preciso estar de portas abertas, eu preciso estar de braços abertos para incluir todos, para atender a todos, para oferecer o melhor para todos. Então, falar de inclusão requer isso. Eu não vou me alongar muito no discurso com vocês, mas eu gostaria de pedir a cada um dos estudantes de pedagogia hoje que procure se apropriar da legislação, procure visitar as famílias que têm um aluno que luta pela sua inclusão, seja ele surdo, seja com DI ou TEA ou deficiência física ou cegueira. Procure conhecer as famílias, procure entender, compreender, ver talentos. Procure visitar como funciona a sala regular para que nós não repetimos erros ao desenvolver nossa prática. Essa é a minha mensagem para vocês. Então, meu muito obrigada. Sou a professora T. Gomes, como eu disse no início, sou professora do AEE. E vou deixar aqui um beijão para vocês, um beijão para a equipe que me fez o convite. Quando vocês pensarem em atuar dentro da escola, ou vocês pensarem em atuar dentro de um espaço onde vocês vão ter a diversidade, vão pensar em incluir, sempre lembre dessa frase. E se fosse seu filho, como você faria? Pense nisso. Um grande abraço, boa aula para vocês e sucesso. Beijão!